Pitcast no ar, mais um episódio e dessa vez com um convidado também muito importante que chega até aqui para falar um pouco da sua história, falar um pouco da sua marca, da sua trajetória e ele, a exemplo de tantos outros que chegam aqui, sempre com situações interessantes e boas de se entender, de se ouvir. Nesse caso hoje o nosso convidado é Dudu Holanda, ele que tem uma trajetória política interessante, que já foi vereador por 4 mandatos, deputado estadual por 2 vezes e agora volta à vida pública buscando de volta o mandato. Dudu, muito bem-vindo ao Pitcast. Para nós, um prazer ter você aqui na nossa bancada. A satisfação é minha, pela primeira vez estou aqui. Primeiro, espero que de muitas. Certo. Mas, iniciando a nossa entrevista aqui, eu quero agradecer esse espaço. Muito bom. Para nós é uma satisfação porque a gente conhece um pouco já da tua história também, né, da tua trajetória aqui no estado de Alagoas, especialmente em Maceió, né, na capital. E a gente faz a primeira pergunta bem elementar. O que te fez, o que está te fazendo voltar depois aí, se eu pudesse considerar meio que umas férias, né? Um mandato aí ausente, praticamente um mandato ausente e agora volta como candidato a deputado. O que te fez parar um período e agora está voltando? Observe, primeiro eu vou contar, emendando as coisas aí, eu sou um apaixonado pela política, sempre, toda a vida, né, eu gostei, acompanhando a carreira política do meu pai, Antônio Holanda, ainda muito cedo. Eu pleiteei a eleição de 1996. Iniciei a minha pré-campanha com 18 anos de idade. Né? Meu pai estava voltando de um mandato de deputado federal em Brasília, que ele tinha sido deputado federal. E daí eu já estava por aqui trabalhando. Iniciei a minha pré-campanha em 95, fui eleito em 96 como o vereador mais jovem da história política de Maceió, aos 19 anos. Que ano? Em 1996. 96, é. E fui eleito em 96, fui reeleito em 2000, reeleito novamente em 2004 e reeleito novamente vereador em 2008. Foi quando, por fim, no último mandato, eu cheguei a segunda vez como presidente da Câmara, haja visto que a primeira vez eu tinha assumido a presidência, que eu fui vice-presidente da Câmara Municipal de Maceió, no período do biênio 99 e 2000, e assumi a Câmara por praticamente um ano, e daí fui primeiro secretário em 2003, 2004, foram as 2 primeiras vezes que eu assumi a Câmara, e depois eu fui presidente no ano 2009, 2010. Chegando a esta presidência, eu tentei, né, ser deputado estadual e fui eleito em 2010. Eu gostaria, Dudu, antes de você falar da área do deputado, relembrar um pouco do seu primeiro mandato, porque me chamou a atenção você tão jovem, né? Então, com 19 anos, você eleito vereador, passou aí um mandato. O que te marcou nessa fase, considerando que a gente vai amadurecendo, vai aprendendo com a vida, e você tão jovem, estar na Câmara, estar participando das decisões políticas, né, na nossa capital, o que te marcou nesse primeiro mandato? De fato, o meu primeiro mandato foi um grande aprendizado, né? Certo. Eu iniciei muito verde, digamos assim, muito jovem, né? Mas quando você chega, o jovem sempre quer mudar, sempre quer transformar, como tantos jovens políticos que estão atuando agora nos mandatos, tanto de vereador quanto de deputado estadual, deputado federal. Então, chegava lá com aqueles sonhos de transformar as coisas. Moral da história, fui me adaptando ao parlamento, fui entendendo melhor como funcionava, né? Então, os 2 primeiros anos, de fato, foi uma adaptação, mas do 3º ano para frente eu comecei a desarnar. Então, foi quando eu fui eleito vice-presidente da Câmara. Logo após, eu tive a oportunidade de assumir a presidência, né, e fui presidente ainda em 99. Depois passei a presidência praticamente o ano todo de 2000. O segundo mandato, você já sentiu a diferença de maturidade, No segundo mandato, eu já cheguei chegando, fala a história. Eu cheguei com mais maturidade, já pleiteei a presidência, não consegui, aí fiz uma composição, na época com o Maurício Quintela, elegemos o Maurício presidente, e eu fui ser presidente da Comissão de Justiça. Lembra de algum feito marcante no segundo mandato, considerando que você já chegou com mais pé no chão, chegando e tal? Olha, em termos de requerimentos, indicações, projetos, eu fiz muitos projetos. Né? Mas, sobretudo, a minha participação no governo da prefeita Kátia Borne, eu fui importante em diversos momentos. No momento que teve um choque entre a prefeita e o presidente da Câmara, que na época era o Arnaldo Fontan, eu ainda muito jovem, com 22 anos de idade, fui o grande conciliador dos problemas entre Câmara e Prefeitura para que a normalidade caminhasse entre os poderes. Por isso eu assumi
a presidência tão jovem, com 22 anos, que eu era o interlocutor. Então, eu tanto me entendia o lado do Arnaldo, quanto o lado da Kátia, e daí nós fomos tocando dessa forma, eu ali como vice-presidente, mas sempre assumindo. Boa, boa. É interessante que você vai vendo aí a linha do tempo, né? O primeiro mandato, um aprendizado, o segundo você já vai, aí tem o terceiro, aí pode prosseguir. No caso aí, de repente você vê a oportunidade de ir para o deputado. Bom, aí no segundo mandato eu ajudei o Maurício a ser presidente, fizemos um excelente mandato. Já no terceiro ano eu fui eleito primeiro secretário, fui para outra função administrativa muito importante no parlamento, numa casa legislativa. Então fui primeiro secretário em 2003, 2004, fui para uma eleição brilhante. A minha terceira eleição foi a eleição que eu tive mais votos em Maceió para vereador. Para vereador. Eu tive 9.724 votos, fui o segundo vereador mais votado da cidade. Aí depois eu pleiteei novamente, fui eleito novamente vereador para o quarto mandato. Bom, cheguei a ser eleito presidente da Câmara. Dos 21 parlamentares da casa, eu tive o voto de 13, né? No caso foi 13 e 8 não votaram em mim, se ausentaram, não conseguiram nem registrar chapa, porque para registrar você tinha que ter 11 votos. Eu tive a maioria dos votos. E daí fui administrar a casa, administrei em 2009, em 2010. Em 2010 fui candidato a deputado estadual pela primeira vez e fui eleito com 25.171 votos, Boa. Sendo que de Maceió eu tive 13.950. É por isso que eu te digo, essa eleição de Maceió novamente para mim é muito importante, porque eu retorno à vida pública, compreendo que o interior, muitos amigos hoje têm comprometimento político, já tem compromisso, mas a gente vai ter voto também, vai ter uma boa votação devido ao serviço prestado, tanto do meu pai quanto o meu no interior. Isso. Mas em Maceió, quando eu chego nos bairros, para você ter noção, só em Maceió eu abasteci, eu fiz 35 poços artesianos. Dudu ia casar, onde é que estava? Ela não investia na época. Então eu e Antônio Holanda, meu pai, íamos para os bairros, investíamos, colocava água onde não tinha, colocava energia onde não tinha, e através, sim, do governo da Kátia e do Cícero Almeida, eu pude levar muito saneamento e pavimentação a diversos bairros da nossa cidade. Então, quando eu ando na rua, graças a Deus, sou reconhecido. Claro, já tem uma nova geração aí, mas que os pais já recomendam, né? O pai diz, foi o Dudu que fez, aí já ajuda. Lógico. E daí cheguei à Assembleia, como eu te falei, em 2010. Eu vou chegar aí, mas eu faço questão aqui de registrar também uma realidade da sua vida muito interessante, que é a presença política do seu pai, Antônio Holanda, né? Eu sei que é um assunto delicado, mas faz parte da sua vida, da sua história, né? Pelo histórico dele. O que Antônio Holanda representou para você dentro dessa trajetória dele? Eu tive a sorte de ser filho dele, né? Para começar por aí. Eu sou muito grato a tudo. E por vontade minha, né? A curiosidade era minha. Desde 6 anos de idade eu comecei a acompanhar meu pai. Então eu tive a sorte também de ver tanta realização feita pelo meu pai. E aí eu, muito jovem, muito prodígio, digamos assim, eu com 14 anos já estava metido numa campanha de deputado federal do meu pai grande, no estado todo. E eu estava lá presente com ele. Antônio Holanda passou na política, ativamente falando, quanto tempo? Olha, meu pai iniciou a carreira dele em 76. Foi vereador naquela época, o mandato era de 6 anos. Então ele foi vereador de 76 a 82, exatamente quando eu nasci. Em 82 eu tinha 6 anos, foi quando eu comecei com ele pela primeira vez, na primeira eleição dele de deputado estadual. Então ele foi deputado estadual de 82 a 86, de 86 a 90. Em 90 foi eleito deputado federal. Em 94 tentou o Senado, não conseguiu, eram 2 vagas. Ele ficou em terceiro lugar. Aí eu já começo em 96, sucedendo um tio que chamava-se José Holanda. Certo. Porque quando meu pai chegou à Assembleia a primeira vez em 82, o tio Chico Holanda, foi eleito vereador de Maceió pela primeira vez. Aí em 88, o Chico Holanda foi reeleito vereador. E o meu pai tinha sido reeleito em 86. As eleições nessa época eram, como hoje, separadas. Teve um momento juntas, a de 82, certo. Separou em 86, aí meu pai foi reeleito, em 88 Chico Holanda foi reeleito vereador. Então eles ficavam sempre, estadual e vereador. Quando foi em 90, os 2 foram eleitos. Um federal, meu pai, Antônio Holanda, e tio Chico estadual, em 90. Em 92, o irmão mais velho foi eleito vereador em Maceió, chamava-se José Holanda, meu tio mais velho. Em 94, meu pai tentou o Senado e perdeu, tio Chico tentou a reeleição, ficou na primeira suplência. E daí, em 96, a família reconstruiu a história através de mim.
Aí comecei em 96, fui eleito em 96, meu pai voltou a ser estadual em 98, em 2000 fui reeleito, meu pai em 2002 ficou na primeira suplência de deputado estadual, mas assumiu esse mandato. Em 2004 eu fui eleito o segundo mais votado de Maceió. Para você ter noção, eu tive tanto voto que o segundo colocado dessa última eleição não teve os votos que eu tive. Imagina. Só quem teve mais voto que eu naquela eleição foi Galba Novaes. E nos dias de hoje, só o delegado Fábio Costa teve mais voto que eu. Você vê o quanto de voto eu tive. É verdade. Né? 9.724 votos, eu estou falando em 2004, quase 20 anos após. Quase 20 anos depois. Então foi muito voto. E daí eu cheguei a, como eu estava falando, em 2002, meu pai, em 2004 eu fui reeleito. Em 2006, meu pai já era deputado. Você foi reeleito para deputado? Não, fui reeleito vereador em 2004. Em 2006, a gente já colocou um irmão meu, chama-se Antônio Holanda Júnior. Certo. E o Júnior foi eleito, teve muito voto. Teve 28.981 votos em 2006. O Júnior teve um período no mandato, depois foi afastado do mandato. Hoje ele mora em Brasília já há alguns anos. Aí, em 2008 eu voltei ao mandato de vereador, fui reeleito para a 4ª vez. Em 2010 foi quando eu cheguei a primeira vez na Assembleia Legislativa. Tive 25.171 votos. Incrível como uma campanha é tão forte que quando você é eleito, né? Quando você termina a campanha, você memoriza a quantidade de votos, né? Não, eu sei todos. Incrível, estou percebendo. A sua memória está bem... Eu de 82 para cá, eu discuto com qualquer um da geração. Certo. Inclusive a geração mais velha, de Ronaldo Lessa, de Fernando Collor. Sim, essa geração eu discuto com eles de igual para igual. E com memória que memorizo eles ficam rindo. Chama o Dudu, que o Dudu sabe das coisas. E tá claro pra gente aí a sua memória. E daí o que é que vem mais? Em 2012, meu pai volta a ser vereador de Maceió. Depois que ele foi vereador, 4 vezes deputado estadual, uma federal. Quando eu passo a ser deputado estadual, ele gostava muito da política, amava a política. Sim. Aí voltou a ser vereador. E daí meu pai foi reeleito vereador em 2012. Eu volto a ser reeleito em 2014 com mais votos ainda. Tive 27.305 votos. Reeleito deputado estadual. Aí vem em 2016, meu pai é reeleito novamente, vereador de Maceió. Quando chega em 2018, ia ser a melhor eleição minha. Eu ia ser reeleito pela 3ª vez com mais de 30 mil votos. Aí entra um processo que eu respondia quando fui vereador. Aí eu renunciei à minha candidatura, coloquei um irmão meu no meu lugar. Meu irmão teve 20.171 votos. Certo. Muito voto, mas ficou na suplência. Certo. Quando foi agora na eleição de 2018, meu pai toma a decisão de parar para viver um pouco da vida. Ele já estava com 72 anos. Certo. Né? Tanto é que ele faleceu agora recentemente com 74 anos. E a gente coloca meu irmão, um dos mais novos, que são gêmeos, o Fernando. Certo. O Fernando foi reeleito muito bem. O Fernando teve 6.373 votos na última eleição de vereador. Eu respondi o que estava devendo e está tudo certo. Volta o caminho da volta e estou trabalhando e recomeçando tudo novamente, né? Com a mesma dedicação, com a mesma vontade que iniciei lá quando era novo. Com 18 anos, eu estou na mesma pegada, com a mesma vontade, do mesmo jeito, para poder continuar o trabalho iniciado por meu pai, um legado que eu adoro, gosto muito e estou pronto para servir novamente. Dudu, gente, pessoas, você está ali geralmente não só na campanha, mas durante o mandato, está próximo de pessoas que cobram, que pedem, que elogiam, que abraçam, tudo. O que isso representa para você? Olha, eu entendo o ser humano com todas as suas qualidades e defeitos. Eu brinco sempre, às vezes minha esposa é médica, eu digo a ela o seguinte: eu sou um psicólogo popular, porque eu recebo o problema, entendo o problema e tento solucionar. Porque nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, mas o que posso fazer, eu vou fazendo. Sou um camarada muito simples, de vida simples, uso 3 telefones e atendo os 3 telefones. Cara, diz, por que você usa 3 telefones? Eu digo porque durante a vida eu fui adquirindo esses números e o povo sabe, e quando quer falar comigo, onde ele ligar aqui, eu atendo. Boa. E não tem assessor que atende, não tem nada, eu faço questão eu mesmo atender. Entendi. E isso eu atendo do mais nobre, como era o doutor João Lira, quando atendo o cidadão mais simples. Quem ligar para mim, eu atendo. Se eu soluciono ou não o problema, de acordo com as possibilidades. Agora que eu atendo, eu atendo. Muito bom.
Me diga uma coisa, no aspecto em que tem havido um certo desgaste para a classe política, onde as pessoas às vezes interpretam, querem misturar as coisas, ao seu ver, num momento de renovação, onde você está colocando novamente o seu nome, que proposta você tem para convencer as pessoas que estão que estão sem dar crédito, que acham que todos são iguais, que a gente sabe que não é bem assim, mas que palavra você teria para fazer com que essas pessoas entendam o valor que realmente pode ter um nome no... A gente não pode perder a esperança, né? A gente sempre tem que acreditar. O representante, o parlamentar, ele representa uma proporção, né? E eu sempre fui uma pessoa que representei aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho. O acesso, é bom ter um amigo parlamentar, porque o acesso ao parlamentar, você faz com que você possa participar deste mandato. Eu gosto muito de ouvir a população. Por exemplo, quando eu recebo uma demanda, um problema de Satuba, eu estava ouvindo o prefeito Paulo Scioli, que estava trazendo para mim aquele problema. Estava ouvindo um vereador, o vereador Luiz Carlos, por exemplo, trazia um problema. Eu ia lá e tentava solucionar o problema de Satuba. Quando eu chegava em Santa Luzia do Norte, o prefeito Heraldo Lima, que para mim, hoje em saudosa memória, é o maior líder político da história de Santa Luzia, ele fazia os requerimentos a mim, solicitava as melhorias para a cidade e eu corria atrás. Então você tem sempre ter um amigo naquele município que te represente, que traga os problemas existentes naquela população, naquela comunidade, para que você, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, junto à bancada federal, você tente solucionar os problemas. O deputado estadual, ele é o segundo político mais próximo do povo. O primeiro é o vereador, né? E o segundo é o deputado estadual, porque mora no Estado. Eu sou de Maceió, nasci de Maceió, fui vereador de Maceió 4 vezes, eu conheço os problemas da minha cidade. Eu conheço Maceió geograficamente e seus problemas como pouca gente conhece. E aquele que mais conhece eu desafio a conhecer quanto eu conheço. Boa. Porque eu conheço Maceió como a palma da minha mão. Cícero Almeida era prefeito de Maceió, uma vez eu entrei no canavial aqui com ele, para mostrar onde hoje é o lixão. O lixão não, hoje é aterro sanitário. Sim. Aquela área lá, ele fez, Dudu, tu tá me levando para onde? Eu digo, tô te levando para o futuro aterro sanitário, e dali na frente a gente já cai no Jacareci. Ele disse, eita, tu conhece cada Brenda, estava dentro do canavial andando com ele. Ele disse, rapaz, mas por que isso? Porque desde criança criado aqui. E gosto de andar na cidade. Conheço tudo, muitos pontos da cidade. E é isso, as discussões é isso. Você tem que estar próximo daquele que precisa, mais vulnerável, você está perto dele. Isso é importante. Dudu, obviamente que nesses 2 mandatos como deputado, aliás, nos 4 como vereadores, nos 2 como deputado, teve muitas coisas marcantes. Mas vamos falar um pouco agora da questão dos deputados, aliás, da questão do seu mandato como deputado. Se você fosse eleger aqui, olhe que você tem uma memória boa, assim, dos seus feitos, como deputado já, dos seus pleitos, das coisas que você conquistou. Eu tenho até anotado aqui alguns, mas eu gostaria de ouvir espontaneamente de você assim, o que você elegeria pela ordem assim, de relevante, mais relevante, aquela coisa que você foi lá, que você brigou, que você conquistou, que marcou aí o seu mandato. Olha, de fato são muitas lutas. É. Esse alerta da Braskem, por exemplo. Quando ninguém falava nisso, eu já falava. Eu falei de um problema que existiu de um vazamento da Braskem com aquela comunidade da região sul, ali dos bairros do Trapiche, do Pontal, né? Eu falei desse problema fazia tempo, ainda quando foi um vazamento de gás. Eu falava sobre o problema. Antes dessa bomba do Pinheiro explodir? Antes de tudo isso, quem falava era eu. Quando o Maceió tremeu a primeira vez, eu digo, é a Braskem. É a Braskem porque eu joguei no CSA, eu fui marujo. E quando eu jogava no CSA, eu via as tubulações da Braskem vindo pela lagoa e entrando para extrair no Mutange. Aquilo ali me chamava atenção, eu ainda garoto, eu ainda menino. E eu não entendia de nada. Sim. Mas eu dizia, peraí, eu brincava de cuscuz quando era pequeno. Ali, todo mundo corria, quem derrubasse o palito que estava no cuscuz ia. Se você pega um tubo e bota embaixo de um cuscuz, o tubo começa a puxar areia, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com o morrinho? Vai cair. Ele foi extraído, ele foi sugado. Então eu não via diferença naquilo. Eu via um morro, que era o Mutange, ali em cima o Pinheiro, os bairros adjacentes, e eu dizia, não tem jeito, se o tubo está puxando terra na minha cabeça, que era o Salgema, um dia esse morro vai cair. E foi o que aconteceu. E quando eu alertei em 2017, eu ia passando na Fernando Lima, quando eu via a Fernando Lima tremer. Eu digo, isso é a Salgema.
Você estava no momento que Estava isso no aconteceu. carro descendo da inauguração da Madeiras do Brasil, da fábrica. Eu e o Kennedy, que é o proprietário, empresário, Sim, proprietário isso. da Madeira do Brasil, quando tremeu ali, eu disse que isso é a Salgema, isso é a Braskem. Não tinha Caramba. jeito. Eu já via isso em 2017. E olha que esses problemas são recentes, né? São recentes. 2018 para cá. Para cá. Eu estava Desse- no mandato de deputado. Isso, de 2018 para cá, você participou desse movimento? Eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, chamei os diretores da Braskem à Assembleia Legislativa umas 3 vezes, não me convenceram, tentaram muitas vezes mandar explicação por carta, eu chamei pessoalmente, né? Tentaram me abordar com outros assuntos, eu digo, não, meu amigo, o problema que eu quero aqui saber é isso aqui, o que é que está acontecendo? Não porque a gente investe nisso, ou seja, eles colocavam muita coisa que não é realidade. Eu não vejo essa Braskem investir aqui em nada. Vejo cada vez mais a população da região sul sendo desassistida, nada se desenvolve para aquela região, tudo foi obstruído depois da construção daquela empresa, Salgema na época. Sim. Eu não era nascido, foi instalado em 74, 75, 76, por aí, né, em governos anteriores, mas a gente vivia uma outra realidade há 50 anos atrás. Sim. Hoje é totalmente diferente. Quando eu deputado, eu discuti para ver se ela poderia ser, no mínimo, removida para o polo de Marechal Deodoro, onde já está lá também uma empresa dela, que é a Sinal, uma parte dela está lá, né? Sim. Da Braskem. Então, remove ela para lá, fica mais distante da população. De repente, algum problema que existisse estava distante, estava junto aos canaviais, não estava junto à população. Principalmente os bairros populosos, né? Exato, e ali aquela região de Vegel do Lago, Trapiche, Prado, Pontal da Barra. Eu aproveito antes de mudar de assunto e pergunto, hoje, pela sua circunstância, como está hoje, existe espaço para um legislador, um deputado no caso, ainda intervir, mudar, participar de alguma coisa, ou Deus se dá por vencido do jeito que está? Não, eu acho que as discussões sempre podem acontecer, né? Você sobressai. Um parlamentar, ele é a voz da população através do parlamentar. Ele tem que ouvir os reclames ali e mobilizar, fazer a ampla discussão e aí sim procurar o apoio da população, procurar o apoio do executivo. Você vê que todos se mobilizaram, ninguém ficou ao lado da Braskem, todo mundo foi contrário ao resultado do prejuízo que ela trouxe para Maceió em tantos anos. Mas ela gerou emprego, gerou renda. Espera aí, meu amigo, nada é comparável a uma destruição dessa. Nada. Eu, durante a minha infância, eu convivi muito na região ali, do Sanatório, do Pinheiro, do Mutange. Muitas vezes eu morava na Avenida Rotary, eu ia com um primo meu que jogava comigo, o Léo, no CSA, a gente ia a pé, descia o Mutange e ia jogar futebol. Muito conhecido. Dudu, você tem um histórico muito interessante com relação, inclusive registrado, como você ia colocando, são tantas coisas que para lembrar nem sempre lembra de imediato. Mas, por exemplo, tem uma história, tem uma passagem sua com o projeto de lei da criação do primeiro hospital público veterinário de Alagoas. Como foi isso? Até hoje não existe, né? Então, o que acontece? Hoje, a gente ainda vê alguns parlamentares tomarem iniciativa que existe uns ônibus castramóvel, uns carrinhos castramóvel. Alguns parlamentares federais têm isso. Mas nessa época que eu discutia, é uma população totalmente vulnerável. Eu, quando presidente da Câmara, comecei essa discussão. Observamos que, principalmente nos bairros mais humildes, a gente vê muito cão solto, muito gato solto. A proliferação descontrolada desses animais, né? Não há uma castração, não há um controle de natalidade. E, além do mais, os maus tratos, os descuidos com os animais. Nunca houve isso. E eu sugeri, propus essa indicação. Na época, conversei com o Renan Filho. O Renan Filho, naquele momento, não pôde atender, mas, quem sabe, um próximo governador, o Paulo Dantas, ou um outro governador que venha a ser governador de Alagoas, possa atender este pleito nosso, porque a população, quem gosta dos animais, solicita que tenha este hospital para atendimento dos animais. Então está na sua pauta, uma vez eleito. Sim, sem dúvida. Outro dia eu conversava com o jornalista Pedro Oliveira, ele disse, Dudu, interessante, só você levantou essa bandeira. Já imaginou se os animais votassem? Todo mundo queria, né? Eu digo, é verdade, Embora tenha tanta gente querendo os votos dele também. Aí, não é verdade? Né? Tem gente. Mas eu gosto dos animais, eu cuido dos animais. Boa. Eu sou criador, eu crio
cão, eu crio gato, eu crio cavalo, eu crio boi. Desde garoto, eu sou criador, eu gosto, eu tinha uma vocação de ser veterinário, mas na época não tinha a universidade. Tem uma razão de ser. Não tinha universidade. Aí fui fazer direito, depois fiz administração. No mundo dos esportes, você você deu um apoio no sentido de até memorável, né? Que é o título de cidadã a Marta, a nossa jogadora, né, que tão bem representa o nosso estado, o Brasil e o nosso estado. O que te levou a isso aí e que isso representou para você naquela ocasião? A Marta, na verdade, é um destaque mundial, né? A Marta tem origem em Dois Riachos. Eu conheço a figura da pessoa da Marta, uma pessoa muito simples, muito gente boa e capaz, porque demonstrou capacidade. 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, né? Titular absoluta da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Por onde passa é campeã. De fato, a Marta é o Pelé de saia. Sim. Na história do futebol. Então, o reconhecimento é justíssimo. Extremamente brilhante. Não é verdade? A Marta como mulher, é o Pelé para os homens. É a rainha do futebol. Por isso, o título de Rainha Marta. Então, ela é lagoana, né? Eu dei a ela a maior honraria da Assembleia Legislativa, que é a Comenda Tavares Baixo. Ela é comendadeira, falta só vir receber o título. Muito bom. Existe um fato hoje muito triste na sociedade, que é as vítimas de violências sexuais e tal. Nos registros temos que existe um projeto seu, né, onde você propõe o afastamento remunerado, né, de até 6 meses para as pessoas que foram vítimas. Esse projeto foi aprovado? Ele em que pé está? E o que te fez a... Esse projeto ele tinha caminhado nas comissões. Com a minha ausência, eu não tive como acompanhá-lo, mas ele estava tramitando. Não tenho precisamente dizer a você se ele foi aprovado ou se foi já sancionado. Bruno, era bom você dar uma olhada nisso. Mas, todavia, o que é que acontece? Esse projeto ele tem um grande alcance social. Sim. Esse projeto, uma pessoa que é vítima de uma violência sexual fica... Esse projeto foi feito por você e foi colocado na Foi feito por mim. Isso. Além de uma agressão física, psicológica, né? É necessário um tratamento, é necessário um bom tempo para que a pessoa venha se recuperar e olhe lá quando não se recupera. É verdade. Um abuso sexual não é brincadeira. Eu conheço pessoas que já foram abusadas e que têm trauma a vida toda. Um negócio realmente muito forte, né? Pois é. E você retornando à casa, com certeza esse assunto... Eu vou retomar essas pautas todas aí. O que tiver parado, a gente continua lá, se Deus quiser. Esse foi aprovado, o projeto de lei de vaquejada como patrimônio cultural? Foi. A vaquejada é um patrimônio centenário. Teve uma fase que queriam brecar e tal. Pois isso foi superado já? Esse primeiro projeto, que é o do reconhecimento, como cultura, ela é centenária, é uma cultura nordestina. Sim. Né? Então, Alagoas, a Assembleia reconheceu ela também como patrimônio cultural de Alagoas. Quanto à lei do esporte, eu apresentei o projeto aqui em Alagoas, foi aprovado, mas era necessário um projeto a nível nacional. Entendi. E a Câmara Federal aprovou o projeto, levou o Senado, aprovou também, já sancionado pelo presidente, na época, o Jair Bolsonaro, já foi o Bolsonaro que sancionou, e está indo aí, a lei está em vigor, está tudo regularizado, já como esporte. Muito bom. Dudu Holanda, né? Conhecido Dudu Holanda aqui no Pitcast, uma satisfação. E aqui trocando essas ideias e mostrando um pouco da tua história, do teu passado e do que você pretende fazer aí ao chegar na casa de Tavares Baixo. A questão do IPVA, que foi um projeto de lei também seu, né? Onde você seria isento o IPVA dos carros que tivesse acima ou até 7 lugares, no caso, para taxista. Sim. Não é? Eu fiquei curioso, e aí eu gostaria de ouvir de você. Isso é um assunto que você retomaria, e nesse caso, considerando que hoje existem também os aplicativos, né? Motoristas de aplicativos, como é que você enxerga esse movimento, que não é tão novo, mas não deixa de ser novo também, que é os aplicativos, que veio a somar com os táxis, que tem um histórico diferenciado, né? Porque tantos anos a gente só usava o táxi. Você permanece com essa ideia? Ampliaria ela para os de aplicativo? Como é que você enxerga esse ponto? Se Deus quiser, eu voltando à Assembleia Legislativa, eu vou parcelar isso em 12 vezes. Isso para todo mundo. Hoje está parcelado em 6 vezes. Tá. Isso vai ser como a conta de água, a conta de energia, no nosso orçamento. Não são 12 meses o ano? Sim. Eu vou parcelar em 12 vezes a parcela. Eu vou apresentar esse projeto de lei para todos. Se é para o taxista, é para o Uber, é para o cidadão comum, enfim, todo aquele cidadão que tenha veículos em Alagoas,
eu vou fazer um projeto para que o IPVA seja dividido em 12 parcelas. Muito bom. Dudu, o momento atual, vamos falar um pouquinho da atualidade, que vai contextualizar, inclusive, seus planos, né, as suas propostas, que com certeza, pelo seu conhecimento da vida pública, é preciso que tenha e preciso que apresente para a população. O que é que você entende hoje, como é que você enxerga hoje essa polarização, o que hoje está a nível de Brasil, né? A gente, sem querer aqui, não estou propondo a gente insinuar ou puxar para um lado ou para o outro, mas é uma constatação. Existe uma polarização muito forte, né? A esquerda e a direita, e logicamente no meio tem. Ao seu ver, como um homem público, que tem um histórico público, o que é que isso representa para você e como é que você enxerga? Veja, é o campo democrático. Você bem definiu. Existe a esquerda e a direita. As propostas são diferentes, as ideias são diferentes, e o campo da democracia está aí para haver essa ampla discussão, né? Eu vejo a situação atual, o presidente de direita, né, e o ex-presidente da República, o Lula, foi Sim. presidente durante 8 anos, um presidente de esquerda mais moderado. Sim. E o Jair Bolsonaro, um presidente de direita em regime militar. Então é necessário que a população entenda, né, dentro do seu campo de visão, qual a opinião de cada um e manifeste com o voto. Eu, na verdade, entendo o lado dos dois por ser político. Né? No meio político você começa a entender quais são as propostas, o modelo de governo, o modelo de governar. A gente tem assimila a situação melhor. Mas é importante que a população analise as duas propostas, analise os dois programas de governo e decida na hora certa. Eu não estou aqui tomando partido, estou fazendo uma decisão genérica, né, sobre o posicionamento político de cada um. É mais do campo da esquerda, outro do campo da direita, e as propostas são diferentes. E no caso do Estado, isso, na sua visão, desceu para o Estado também? Porque sim, considerando... Aí sim, em Alagoas houve uma polarização. Né? O governador Paulo Dantas optou pelo presidente Lula. O senador Fernando Collor optou pelo Jair Bolsonaro. O Rodrigo Cunha ficou neutro, não tem presidente da República. E o Rui também não tem presidente da República. Ficaram em cima do muro. Isso foi ruim para eles, porque a eleição no Brasil ela está polarizada. Existem 2 candidatos majoritários. Ou você opta por um ou por outro. Mas Dudu e o Ciro? Bom, o Ciro não chegou nem a 10 pontos, então não decolou. Né? O cara que não tem 10 pontos para presidente da República não decorou. E eu estou falando do Ciro. E os demais, então, é que não decolou mesmo, não tem 2 pontos. Você vê chance de decolar ainda? Não, o Ciro não. Eu acho que a eleição do Brasil está polarizada, como a gente discutiu aqui, entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. É uma eleição que eu acho que, com a ajuda desses demais candidatos, haverá segundo turno. E no segundo turno é outra eleição. Eleição também polarizada, porque daí o resultado de quem sair na frente... Tem que analisar os apoiamentos que vai ser recebido daqueles que vão perder, deve ter mais uns 4 candidatos aí, e por aí vai. E no Estado, segundo turno também? Segundo turno também. No Estado nós temos 4 candidatos mais fortes, temos mais 3 né, com menos potencial. São 7 candidaturas, e isso vai provocar o segundo turno, com certeza. Não tenha dúvida. Não. Dudu, se a gente fosse eleger aqui a cereja do bolo das suas propostas de campanha nesse momento, diante do tanto que você conhece o estado de Alagoas, o Maceió, qual seria a principal proposta sua, o item que, digamos assim, diferencia a sua candidatura? Temos vários nomes e temos o Dudu Holanda. Então, o Dudu Holanda está propondo o que de diferente para os seus eleitores? Observe, eu tenho um projeto para Maceió novamente. Eu vou voltar as minhas atenções, inicialmente aqui esse assunto a Maceió, né? E resgatando o meu trabalho todo da Grande Maceió. Salvo engano, a Grande Maceió ela tem 11 municípios. E eu, no meu primeiro mandato, atuei muito nisso. Eu vou organizar, nós temos aqui 8 localidades, com os institutos Antônio Holanda, o Instituto Antônio Holanda, a ONG Pense Alagoas e a ONG Pense Maceió. Eu vou dar uma organizada em tudo isso, para que a gente possa atender ainda mais a população carente da nossa cidade, a população carente da Grande Maceió. Mas como assim, Dudu? Os mais vulneráveis, são aqueles que mais precisam. Por mais que a saúde pública atenda, ainda não atende o quanto a gente consegue fazer a diferença. E não só nós. Estou falando isso como linha de assistencialismo, fora a minha atuação parlamentar. Sim. Eu sempre fui um deputado muito municipalista, de levar emendas, de levar os benefícios para os municípios. Quanto à bandeira de projetos, eu sempre fui aberto a discussões de projetos. Eu, além de criar, eu
ouço as sugestões. Então, eu sou uma pessoa que não tem uma principal. Eu tenho várias bandeiras de defesa. Por exemplo, eu vou voltar a lutar pelo hospital veterinário. Sim. Eu voltando ao mandato, eu lutarei. E se Deus quiser, em um novo momento agora, as pessoas já vão ver, o governador, o governante já vai ver a necessidade do que o Dudu Holanda falava há anos atrás. Né? Salvo engano, essa minha discussão do hospital veterinário foi em 2016, 2017, por aí. Então, nós estamos há 7 anos praticamente após, 6, 7 anos após. E as pessoas ainda não foi executado a obra do hospital. Então, volto a retomar esse assunto. Um outro assunto que mexe todos os dias no bolso do contribuinte, no bolso do cidadão. Esse assunto do IPVA, nós conseguimos levar para 6 parcelas, agora eu quero ampliar para 12. Na época das 6 parcelas, eu estava no parlamento e votei. Foi uma proposta do saudoso deputado Jefferson Moraes, meu amigo Jefferson. Agora eu quero levar para 12. Se eu voltar ao parlamento, eu farei essa emenda ao projeto do Jefferson e vou levá-la para 12. A lei do Jefferson, no caso. E nós vamos discutindo, tem muita bandeira para a gente discutir. A bandeira dos enfermeiros, eu sempre fui um defensor da enfermagem. A bandeira enfim, do servidor público, né, dos professores. A área de saúde, eu sempre fiz parte da Comissão de Saúde, fui vice-presidente da Comissão de Saúde. Então, eu sou uma pessoa aberta a diversos assuntos. Muito bom. O Pitcast está contente com a sua presença, Dudu. Eu tenho certeza que conteúdo você tem para a gente discutir aqui muito mais tempo, né? E oportunidades virão. Aproveite para desejar já sucesso na sua campanha, né? No seu trabalho, no seu sonho, no seu projeto. E também deixando a palavra para você fazer os seus agradecimentos e as suas considerações, ou de repente fazer ainda alguma colocação da qual podemos ter esquecido. Eu agradeço esse espaço, né? É a primeira vez, espero que de muitas que eu volte aqui, para que a gente possa discutir os projetos, discutir Alagoas, né? Discutir os problemas da nossa sociedade. Nós temos uma sociedade ainda muito desigual, mas a desigualdade é existente mesmo. É uma forma que, como eu falo, que vou voltar a dar mais ainda assistência à população mais carente, porque eu sei o que é que o nosso irmão lá nos bairros periféricos passam. É o camarada que não tem acesso à saúde e com muita dificuldade, às vezes, enfrenta fila para conseguir alguma coisa que é básica. Às vezes, um clínico geral faz milagre numa comunidade carente. Então, eu vou voltar as minhas atenções ainda mais do que eu voltava. E hoje, principalmente, porque quando eu perco o meu braço direito na política, que é meu pai, eu tenho que agora dobrar, né? Tenho que agora fazer dobrado, tenho que fazer por mim e pelo espaço que ele fazia. Então, como ele dizia, o Dudu corre o interior e eu voltei para Maceió. Agora eu tenho que fazer Maceió e tenho que fazer o interior. Então, é dobrado. Muito bom. O Pitcast agradece a você, sucesso na sua jornada, que não é fácil, mas pela experiência que você tem, com certeza também facilita alguns pontos, e desejo que você tenha êxito. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Pitcast agradece.